Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Roberta e hoje nós vamos falar da questão do reino de Deus e os ricos. Por que os ricos não entram no reino de Deus? Eu estava meditando nessa palavra um dia desses e ontem eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava conversando com uma pessoa, eu não lembro quem era, eu sei que era um homem, mas a pessoa me falava assim: você não acha que Jesus estava falando da agulha no sentido figurado, que eles estão falando que lá em Jerusalém tem umas agulhas, uns lugares que os camelos passavam e tal? E aí eu falei, não, ele estava falando da agulha de costura mesmo. Eu teimei no sonho e eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Antes da gente falar dessa questão do rico, vamos falar o que Jesus falou sobre o reino de Deus. Vamos lá? O que é o reino de Deus? A gente vai achar isso em Lucas 17, no versículo 20. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus, e ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Dito isto, vamos para a parte onde Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico ir para o reino de Deus. Isso está em Lucas 18, no versículo 25. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Vamos entender essa parte. Se o reino de Deus não é um lugar, tipo ir para o céu, morrer, ou seja, céu e inferno, então não existe um reino de Deus, certo? Que a pessoa vá morrer e vá lá para o reino de Deus, que seria o paraíso, que é o reino de Deus, que as pessoas geralmente falam. Se não existe isso, se o reino de Deus está dentro de nós, o que ele quis dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Se o reino de Deus está dentro dele, ele não está acessando alguma coisa dentro dele mesmo. Um rico que se apoia na própria riqueza, que para ele tudo o que ele tem na vida é a riqueza, é o tipo de pessoa que não vai conseguir acessar o reino de Deus. Agora, fazendo um adendo aqui, existem pobres que não conseguem entrar no reino de Deus. O que é esse reino de Deus? É o reino de paz, é o reino de tranquilidade, é o reino de alegria, é o reino de viver assim como as crianças livres, crianças inocentes. Tem pobre que não é assim. Agora você imagina um rico que está apegado à sua riqueza. E isso não é garantia que um pobre vai conseguir entrar no reino de Deus. Porque como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de cada um. Então, quando um rico ele é apegado à riqueza, é difícil ele entrar no reino de Deus, que é esse local de paz, esse local de tranquilidade, esse local de repouso, porque ele está sempre com medo de perder o dinheiro, ele está com medo de assalto, ele está com medo de um monte de coisa que o mundo material pode atingir a riqueza dele. Então, assim como o rico não consegue entrar no reino de Deus porque ele está com a cabeça borbulhando, com medo de perder a riqueza, tem muito pobre também que está lutando para viver, que não consegue também achar o reino de Deus, não consegue tranquilidade na vida, porque tudo que a pessoa quer é comer e ela não consegue mais nada, ela não consegue pensar em mais nada. Só que o exemplo do rico foi usado aqui porque foi um rico que veio perguntar: olha, eu já faço de tudo, o que eu posso fazer? E aí Jesus, ele viu o coração do rapaz, porque ele sabia, Jesus tinha esse dom de ver quem realmente a pessoa era por dentro. Então ele falou: é mais fácil
um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, primeiro, o reino dos céus é um estado de espírito, é um reino que está dentro de cada um. Então, não é garantido que só porque você é pobre que você vai entrar no reino dos céus. E segundo, não é só porque é rico que não vai entrar. É mais fácil porque o rico ele está super apegado à riqueza, coisa que o pobre não tem que estar apegado. Então, o pobre já é desapegado, a única coisa que ele pensa mesmo é em se alimentar, em viver a cada dia, mas o rico ele é apegado. E quando você é apegado a alguma coisa, você simplesmente esquece todo o resto. O reino de Deus é esse estado que a gente traz para a nossa vida, que é um estado de paz, é um estado de companheirismo, é um estado de enxergar o outro como também sendo filho de Deus, é esse estado de unidade. Muitas vezes a riqueza que ela é conseguida por herança, a pessoa já nasce rica, ou às vezes fez de tudo para conseguir a riqueza, trapaceou, matou, roubou. Esse tipo de riqueza jamais vai permitir que uma pessoa entre no reino dos céus. Quando você é apegado à sua riqueza, quando você é avarento, é uma coisa. Agora que vem a boa notícia. Se você é pobre e não teve coragem de encarar a riqueza, porque você tinha medo de não conseguir entrar no reino de Deus, agora você já sabe. O reino de Deus é um estado de espírito. E se você começar a estudar, ver como é que funciona, permitir que a riqueza faça parte da sua vida, você vai continuar dentro do reino de Deus, porque você não depende da riqueza para viver. E para acessar esse reino que está dentro de você, que você já acessa, vai ficar mais fácil, você não vai se perder no meio da riqueza, você não vai se tornar avarento, você não vai se tornar uma pessoa que acha que só tem o que tem por causa da riqueza. O que traz a riqueza é você estar no reino de Deus, que é esse estado de espírito. Então, em momento algum, você vai se deixar abalar se por acaso você perder a sua fortuna, porque você sabe que a sua fortuna não veio do mundo. E do mesmo jeito que você conseguiu uma vez, você consegue duas, você consegue três. E não vai ficar desesperado quando isso acontecer. Se você conhece os 7 princípios do Kaibalho, você vai saber que existe o princípio do ritmo. E o ritmo está atuando independente da nossa ação. E ele age como um pêndulo. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo. Muitas vezes você ganha, outras vezes você perde. A economia dos países às vezes está em alta, às vezes está em baixa. E quando você entende que se você estiver no reino dos céus, nada o que for e voltar vai te abalar, porque você sabe que tudo é passageiro e que do mesmo jeito que foi e vem, você fica tranquilo, você fica neutro. Você não vai ficar desesperado achando que a sua vida acabou porque você perdeu o seu dinheiro, você perdeu a sua fortuna, que pode acontecer, porque o ritmo ele vem para tirar as pessoas, o mundo, para tirar o universo da zona de conforto. Nada vai ficar do mesmo jeito para sempre. E é isso que o ritmo faz. Então, se você que era pobre, estava com medo de ficar rico, porque estava com medo de ir para o reino dos céus, você não tem mais desculpa, porque o reino dos céus é um estado de espírito e você pode ficar rico tranquilamente, porque agora você já entende que assim como você conseguiu uma riqueza uma vez, você pode conseguir duas, você pode conseguir três, porque você vai ter essa mentalidade e não vai ter medo e não vai ser um rico avarento que vai querer pisar nos outros e vai querer se sentir e vai ficar se sentindo melhor que as outras pessoas porque tem dinheiro. Existe um ditado que diz o seguinte: o dinheiro ele não faz a pessoa ficar boa ou ruim. O dinheiro ele só amplia aquilo que a pessoa já era. Então, muitas vezes um pobre que fica rico vai ficar muito pior do que muito rico que já é avarento. Tem pobre que vai ficar pior. E eu espero que esse não seja o seu caso quando você conseguir a riqueza que você sempre quis, mas tinha medo de não conseguir atingir o reino dos céus. Eu espero que esse vídeo te ajude a ver a vida de uma nova perspectiva e a gente se vê no próximo. Até lá!